Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos tratando do Evangelho de Lucas. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós vimos então já o prefácio no vídeo passado e uma boa parte das narrativas da infância também no vídeo passado. Nós vamos terminar então essas narrativas e já iniciamos o ministério de João Batista. Nós vimos então no vídeo passado que João já era nascido e que ele foi circuncidado. Pois muito bem, agora nós vamos observar as narrativas do nascimento de Jesus. Nesta época, Lucas fala de um censo realizado por Augusto. Nós não vamos encontrar documentos em relação a este registro, ou seja, não encontramos um censo realizado por Augusto. Entretanto, nós sabemos que Augusto reorganizou a administração romana e que ele efetivamente fez censos em outros lugares, em vários outros lugares. Mas, especificamente na Judéia, nós não temos menção nenhuma de um censo realizado por ele. Provavelmente não era uma lei especificamente, mas uma diretriz, alguma orientação administrativa na Judéia. Nós sabemos também que houveram 2 outros governadores que fizeram censo, mais ou menos por aquela época. Disse que Quirino era governador da Síria e que ele realiza um censo em 6 depois de Cristo. Só que este censo é muito tardio, ou seja, Jesus já era nascido, então muito provavelmente não é compatível para este censo. Tertuliano fala que houve um outro governador da Síria chamado Saturnino e que ele realiza um censo antes de Cristo, aí na época anterior a Quirino. Mas este censo é muito antigo, ou seja, ou Saturnino é um censo muito antigo ou Quirino um censo muito tardio. De qualquer forma, o censo foi realizado, seja porque Herodes assim o quis, seja porque algum outro governador se aproveita desta reformulação de Augusto e determina então que o censo seja feito. Sendo por um, sendo por outro, sendo a razão que for, o que acontece é que José e Maria vão para Belém. Por que para Belém? Porque Belém era cidade de Davi e José e Maria são família de Davi, são descendentes de Davi. Apesar de que eles ainda não haviam consumado o casamento, porque Maria estava grávida, eles foram os dois para aquele local. Chegando lá, para cumprir a ordem, não tinha lugar para eles. Não havia estalagem e a Bíblia nos fala que Jesus nasceu e foi colocado numa manjedoura. Manjedoura é o local onde se coloca o alimento para os animais. Então, alguns dizem, então ele nasceu num estábulo, porque ele foi colocado numa manjedoura. Bem, isso pode acontecer realmente. Pode ser que não havia lugar na estalagem, não havia nenhuma casa por perto e eles efetivamente ficaram num estábulo. Mas uma outra sugestão é que eles ficaram numa casa de parentes seus. Lembrem-se, eles estão voltando para uma cidade que é a cidade da sua parentela. E ali as casas eram pobres. E as casas pobres, elas compartilhavam o teto com a família.
Então, uma parte da casa morava a família. No outro lado moravam ou ficavam os animais. Então, pode ter sido um estábulo, mas também pode ter sido uma casa. Naquele lugar estavam próximos pastores. Os pastores não eram muito bem considerados. Por que eles não eram considerados? Porque eles estavam o tempo todo com as ovelhas, o tempo todo com os animais. Então, eles não tinham condições de realizar as leis rituais, os cerimoniais de limpeza, os cerimoniais de se lavar, de se limpar para a adoração. Então, óbvio que eles não eram muito bem considerados. Mas foi para eles o anúncio do nascimento de Jesus. Um anjo, que não é mencionado aqui o nome, ele vai até lá e a glória do Senhor se manifesta e ele diz, nesse meio a glória, ele diz que havia nascido o Salvador, o Cristo, o Senhor. E como é que eles vão reconhecer, porque deve ter nascido muita gente naquela época, como é que vai saber quem é o Cristo? Ele diz, ele está envolto em panos numa manjedoura, que pode ser um estábulo, mas também pode ser uma casa simples. Cristo quer dizer ungido, né? Cristo em grego quer dizer ungido, mas também em hebraico pode ser lido Messias. Então aqui HaMashiach. HaMashiach quer dizer o Messias em hebraico. Tanto em grego, Cristo, quanto HaMashiach em hebraico quer dizer o ungido. O ungido significa aquele que foi separado para um serviço especial. Normalmente se ungiam o rei, os profetas ou um sacerdote. E ali aparece um exército de anjos louvando a Deus. E nós temos um cântico de glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Então nós temos mais um cântico de adoração a Deus e ao Senhor. No 8º dia, Jesus foi circuncidado e lhe é dado o nome Jesus, conforme o anjo Gabriel havia dito. Então, eram 7 os dias de purificação. Demorava-se 7 dias porque era um menino, e aí fazia-se a circuncisão. E depois 33 dias de resguardo, tá? Para que depois da purificação, depois desse resguardo, ou seja, 40 dias, 7 para ser circuncidada e mais 33 de purificação, a mulher pudesse ir apresentar o seu filho. Como ele era primogênito, ele deveria ser consagrado e resgatado por um sacrifício. A lei determinava que o sacrifício era de um cordeiro e uma pombinha. Entretanto, a família de Jesus era uma família pobre, não tinha um cordeiro para oferecer. Então, nesses casos, a lei permitia que fossem oferecidos 2 pombas. E aí foram oferecidos 2 pombas, além do valor de 5 ciclos, conforme a lei determinava. Pois muito bem, quando eles foram para Jerusalém, para o templo, para fazer essa apresentação e esse resgate, eles encontram uma pessoa de nome Simeão. Simeão era um homem reto, era um homem justo, era um homem piedoso. E ele estava esperando a consolação de Israel. Que é essa consolação?
a pessoa do Messias. Ele estava esperando o Messias. E ele recebeu uma profecia, porque era reto, porque era justo, ele recebeu uma profecia dizendo que ele não morreria antes de ver o Messias. E nesse momento ele faz um cântico de Simeão, que é conhecido como Nunc Dimittis, um daqueles cânticos que nós falamos no vídeo passado, que eram poesia pura de louvor e adoração para o nosso Deus. Então ele fala que os olhos dele viu a salvação. A salvação é para todos os povos, luz para todas as nações e glória ao povo de Israel. Então, aqui, Simeão abençoa a todos e ele profetiza que a salvação que ele estava enxergando ali seria comprada a um preço alto. Não só para o menino Jesus, que estava ali como menino, mas que depois se tornaria, o Salvador, dessa sua missão. Tá? Então era a salvação por um preço alto, mas que isso também seria um preço alto para que Maria pagasse. No templo também existia uma profetisa chamada Ana. Ana era filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era viúva e tinha quase 84 anos. Tanto Ana quanto Simeão, portanto, estavam esperando o Messias. Haviam pessoas que sabiam que o Messias estava vindo e que o Messias estava para chegar. E eles veem o Messias. Simeão vê o Messias. Ana vê o Messias. Ela glorifica o Senhor e olha o que a palavra diz. Ela sai dali e ela começa a espalhar a notícia de que o Messias havia chegado. Depois disso, Jesus volta a Nazaré. Quando ele tinha mais ou menos 12 anos, ele sobe de novo para Jerusalém, para o templo, especificamente na festa de Páscoa. Então as pessoas naquela época, os judeus naquela época, eles subiam para Jerusalém em épocas específicas nas festas. E a festa de Páscoa era uma das festas onde se obrigava a subir para Jerusalém. Bom, Jesus foi junto. E lá ele acaba se separando dos pais. Os pais terminam a festa, termina tudo, eles começam a ir embora, mas Jesus fica ali no templo, fica com os mestres, fica discutindo, fica fazendo perguntas, fica falando, enfim, ele acha natural que isso tudo acontecesse. No meio do caminho, eles vão buscar Jesus, achando que ora está com um parente, ora está com outro parente, e na hora de procurar, na hora de encontrar, não encontram Jesus. Voltam para Jerusalém e procura daqui, procura de lá, e encontram Jesus no templo. E, óbvio, eles dizem, Jesus, não faça mais isso, nós ficamos preocupados. Natural, estamos preocupados, você só tem 12 anos, apesar de que é uma idade importante, mas você só tem 12 anos. E aí Jesus diz o seguinte, olha, eu tenho que estar na casa do meu pai, eu tenho que fazer as coisas que interessam ao meu pai. Eu estou trabalhando, eu estou na casa do meu pai fazendo as coisas do reino, as coisas do meu pai. Isto significa que Jesus já sabia deste seu relacionamento especial, desta necessidade do seu ministério, de um relacionamento especial que ele nutria com o próprio Deus. Ele já se entendia como tal, como Messias. Começamos então agora um novo item, que é o ministério de João Batista. O ministério de João Batista, ele começa o ministério no tempo do imperador chamado Tibério. E o governador, o procurador ou prefeito, era conhecido com o nome de
Pôncio Pilatos. Este mesmo Pôncio Pilatos, diante do qual Jesus foi julgado. Tibério, portanto, sucedeu a Augusto, a pessoa lá do censo, né, o imperador do censo. Ele sucede Augusto e ele exerce o poder até o ano 29 depois de Cristo. E aqui Pôncio Pilatos é o governador da Judéia. Então vejamos lá, a Judéia é toda esta área aqui, Judéia, então aqui em cima tem a Samaria, aqui embaixo a Idumeia e toda esta região aqui é da Judéia. Quem exercia poder em toda esta região aqui era o tetrarca. Tetrarca por quê? Tetrarca porque ele dominava a quarta parte. Como quarta parte? Então, Herodes, o Magno, ele tinha toda esta área aqui. Toda esta área, quando ele morre, vai ser dividida entre seus filhos. Então, aqui é uma tetrarquia. Esta aqui é outra tetrarquia, esta é outra tetrarquia e aqui nós temos outra tetrarquia. Herodes Antipas era o que exercia a tetrarquia naquele local. Então ele assume até 39. Herodes Arquelau era da Judéia, então Arquelau ficava aqui, Herodes Arquelau, e englobava Samaria, Judéia e Idumeia. Herodes Antipas, aqui ó, da Galileia e da Pérea, tá? E Filipe, irmão de Herodes, era tetrarca da Itureia e de Traquenides e Lisânias, tetrarca de Abilene. Então, o que nos importa aqui é que na Galileia, onde Jesus exerceu o seu ministério, a sua missão inicial, porque depois ele foi para Jerusalém, mas ele começou o seu ministério aqui, ele exerceu grande parte do seu ministério na Galileia. Quem era o tetrarca daquela região era Herodes Antipas. E depois, quando ele foi aqui para a Judéia, em Jerusalém, o tetrarca era Herodes Arquelau, todos eles filhos de Herodes Magno. João Batista, então, ele exerce o seu ministério e ali também existiam dois sumos sacerdotes. Na verdade era um só, era Caifás. Caifás era o sumo sacerdote e ele era genro de Anás, o antigo sumo sacerdote. Anás andou fazendo algumas coisas que desagradaram o poder de Roma e ele foi deposto. Caifás assume o sumo sacerdócio, entretanto, quem mandava mesmo era Anás. Anás tinha a autoridade de fato e foi diante de Anás que Jesus foi julgado. Ele ficou diante de Anás e não de Caifás. João cresceu nos desertos do Vale do Jordão, ele pregava o batismo e esse batismo era um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. O batismo que ele fazia era um batismo, um rito de purificação. E é interessante que ele fazia isso com os judeus. Mas este rito era o que os judeus faziam para os gentios impuros numa cerimônia em que os gentios se convertiam ao judaísmo. Então ele associou isso aos judeus. João
desmistifica aquela atitude. A pregação de João era de que não basta você ser descendente de Abraão. Vocês não estão seguros no julgamento que virá. Ah, porque eu sou descendente de Abraão, eu estou salvo. Não, você não está salvo. Você só está salvo se você agir de forma a arrepender-se. O arrependimento, por isso ele falava do batismo de arrependimento. Tá? Os ouvintes de João eram fariseus, eram saduceus, era o povo, e eles eram chamados por João de víboras. O discurso de João, ele era um discurso duro, era um discurso de arrependimento, era um discurso de preparação, porque logo em seguida viria o Messias. Existe uma passagem aqui em que João diz que os publicanos devem se contentar com o que era justo e não roubar das pessoas, porque esta era a fama dos publicanos. Os soldados não deveriam usar de violência, tá? Eles deveriam ser mais mansos. E que eles deveriam ser arrependidos, porque a questão mas somos filhos. Não, Deus pode suscitar filhos das pedras. É um jogo de palavra, filhos Benaia e pedras Abnaia. Então ele jogou, né? Então, mas nós somos filhos de Abraão. Sim, mas isso não é um problema, porque Deus pode suscitar filhos de pedras. Então pode suscitar Benaia de Abnaia. O ensino de João, por conta disso, foi rejeitado. Os líderes não aceitavam porque falava contra eles, né? As pessoas não aceitavam porque eram pecadoras e não queriam se arrepender. Então, nesse sentido, o ensino de João era um ensino rejeitado. Tá? E aí perguntaram se João era o Cristo. E João disse: não, eu não sou o Cristo. O que há de vir será muito superior. Eu batizo com água. Virá um que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu, por minha vez, não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Desatar a sandália era serviço de escravo. Ele estava dizendo que ele não era digno nem de fazer o serviço de um escravo em relação ao Senhor. Tamanho o poder, a importância do Messias de Jesus. Quando João fala aqui de joeirar, ele está falando de limpar a eira, de limpar o lugar de plantação. Neste momento, quando se limpava a eira, se pegava a palha e se queimava no fogo. E o trigo? O trigo era guardado, então, no local próprio. O que João está falando em joeirar? João está falando de limpeza, João está falando de julgamento. Ele vai repreender Herodes Antipas, porque Herodes Antipas tinha um relacionamento ilícito com a esposa do seu irmão Herodias. Tá? Herodias era casada com Herodes Filipe. Então veja lá, Herodes o Grande, só para a gente lembrar, Herodes o Grande, ele teve alguns filhos. Herodes Arquelau, Herodes Filipe. Herodes Filipe era casado com Herodias. E desse casamento nasce Salomé, aquela que dança. E como resultado da dança, ela pede, por influência da mãe Herodias, pede a cabeça de João Batista. Então eles se separam, Herodes se separa de Herodias e Herodias se casa com Herodes Antipas. É contra Herodes Antipas que João Batista se insurge, exatamente por conta do comportamento dele. E é nesse momento que
Herodes Antipas então determina a morte de João Batista. João Batista, antes de ser morto, ele vai para a fortaleza de Maqueiro. Aqui estão os restos arqueológicos da fortaleza de Maqueiro. Além de Herodes Antipas, Herodes o Grande também tinha outro filho chamado Herodes Filipe II e Aristóbulo. Aristóbulo aqui ele vai ter descendentes, tá? A Herodias, que foi primeiro esposa de Filipe, né, Herodes Filipe, e depois esposa de Antipas, e de Herodes Agripa, que tem como filho Bernice, Drusila e Herodes Agripa II, que nós vamos encontrar citados lá no livro de Atos. Amém, amados? Bons estudos!